Glórias a Deus. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos receber a palavra do Senhor em nossos corações. Fluirá como um rio. Fluirá como um rio, como chuva cairá, como a alva do céu, o Senhor se mostrará, e a glória de Jeová o seu templo cobrirá, quando o Espírito de Deus chegar. Fluirá como um rio, como chuva. O Senhor se mostrará, e a glória de Jeová o seu templo cobrirá, quando o Espírito de Deus chegar. Senhor nosso Deus, graças nós te damos, porque o Senhor vive e nós podemos crer no amanhã. Obrigado porque o Senhor não está mais em uma sepultura, o Senhor está em nosso meio, nos confortando, nos consolando, enxugando nossas lágrimas e nos dando da Tua graça para vivermos cada dia nesta vida, Senhor. Nesta vida tão dura e tão difícil, Senhor. Neste mundo tão mau e tão incrédulo. Pai querido, usa uma vez mais de misericórdia para com Teu povo, Senhor. Usa uma vez mais de misericórdia para com todos nós, Senhor, que ainda estamos vivendo neste mundo, Pai, crendo no Teu sacrifício, crendo na Tua vinda, Senhor, crendo que o Senhor é o nosso Consolador, Pai. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas fraquezas, Senhor, nos lava com Teu sangue, nos purifica de toda a iniquidade. Vem tomar, Senhor Deus, nossos corações nesta noite e falar, Senhor, o que o Teu Espírito tem para falar. Amamos, Senhor Deus, tanto esta vida, Senhor, nossos dias, mas sabemos que um dia teremos que voltar para o pó. E quando isto acontecer, Senhor, somente a Tua misericórdia, Senhor, somente a Tua misericórdia, somente o Teu Espírito Santo para nos tirar de lá, Senhor. Pois o Senhor prometeu um novo céu, uma nova terra, um reino de paz, sem enfermidades, sem dores, sem tristezas, sem pecado, Pai. Senhor, é crendo nas Tuas palavras que nós chamamos por Ti. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Uma vez mais, Senhor, viemos à Tua presença, meu Pai, pedir forças, Senhor, para caminhar, para darmos mais um passo, Senhor, mais um passo, Senhor, porque sem Ti, Senhor, nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor não podemos fazer nada, Senhor. Mas, Senhor, cremos que o Senhor segurará em nossas mãos e nos guiará até o destino final. Sim, Senhor, o Senhor é nossa âncora. O Senhor tem sido, Senhor, a nossa fortaleza. Em Ti nós confiamos, Pai querido. A nossa confiança não está no homem, mas está em Ti, Senhor.
pois as tuas palavras nunca caíram por terra, Senhor. Abençoa cada coração aqui que veio nesta noite ouvir a tua voz, Senhor. Ouvir uma palavra da tua parte, Senhor. E abençoa cada pedido de oração, Senhor. Oramos pelo nosso precioso irmão Ângelo, pelo teu filho, Senhor, e pela sua recuperação, pela sua saúde. Que o Senhor trate com teu filho, Pai. Também pedimos pelo Senhor Francisco das Chagas, ali em Barcarena, Senhor. Aquele Senhor que está acamado e precisa da tua misericórdia, Pai. Abençoa, Senhor, cada coração. Vem nos alegrar. Vem avivar em nossos corações, Senhor Deus, esta esperança, meu Pai. Pois a alegria do Senhor tem sido a nossa força, Pai querido. Abençoe também, Senhor, o nosso precioso irmão Mauro, Senhor, que pede oração em favor de uma viagem que irá realizar, Pai. Que o Senhor o guarde, que o Senhor guie, que o Senhor seja com ele, meu Pai, e com todos nós nestes poucos momentos que iremos passar na tua presença, ouvindo as tuas palavras. Obrigado, Pai querido, pois o Senhor Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Te agradecemos por este privilégio, meu Pai, de estarmos mais uma vez reunidos em teu nome, Pai querido. Rogamos pela viagem do teu servo, pastor Dário, Senhor, que o Senhor dê a ele um bom retorno amanhã, Senhor amado, e também a todos os teus servos, ministros que estão reunidos ali em Brasília, meu Pai, e estão voltando para os seus campos, Pai. Abençoa, meu Pai, abençoa a tua igreja, abençoa a tua noiva, meu Pai, que todos nós sejamos renovados, meu Pai amado, com a mensagem da tua palavra nestes dias finais. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite com Jesus. Amém. Graças a Deus. Nosso amado pastor Dário está participando este fim de semana, desde quinta-feira, numa convenção de ministros ali em Brasília. Uma convenção muito abençoada. E se Deus quiser, se Deus fazer o sol brilhar amanhã com mais um dia, estará voltando para casa amanhã. E também rogamos também pelo retorno de todos os ministros que estão ali naquela conferência de fé e de renovação. Amém? A igreja só tem a ganhar, porque quando um ministro, os servos de Deus se reúnem, é para buscar o Espírito Santo. É para buscar ajuda, era para pedir a ajuda dos céus. Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer. E bem-aventurado é o homem que busca em Cristo a força para viver. O salmista disse no Salmo 27: o Senhor é minha luz e a minha salvação. O Senhor tem sido a força da minha vida. Amém? Que isto seja a energia, que isto seja o combustível das nossas vidas, a presença do Senhor. Uma vez Moisés disse: Senhor, como eu irei ali no Egito levar esta tua mensagem, Senhor, para libertar os meus irmãos? O Senhor disse para Moisés: a minha presença irá contigo. Amém? Glória a Deus. Então a presença do Senhor tem sido tudo para nós. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 13. E depois nós vamos ler também o Evangelho de São João, capítulo 14. Bom é estar na casa do Senhor. Amém? Você está alegre por estar na presença de Deus? Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor:
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aleluia. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Voltemos ao Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 14. Glória a Deus. Evangelho de São João, capítulo 14, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Pai bendito, rogamos que o Senhor cele estas palavras de fé e de esperança em nossos corações, Senhor. E quando a morte chegar, Senhor, não tenhamos o que temer, mas que possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai. Ó Deus querido, anelamos tanto, Senhor Deus, ir para casa. Ajuda-nos a santificar nossas vidas nestes poucos dias que o Senhor tem predestinado para nós aqui neste mundo, Pai. É o que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe e podeis assentar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmão Maurício, a irmã Brenda, o irmão Mauro, o irmão Márcio, eles agradecem a Deus pelo primeiro aninho da nossa preciosa bebê irmã Larissa. A igreja pode dizer: Deus te abençoe, Larissa. Deus abençoe a irmã Larissa e convida a igreja para, após o culto, termos uma recepção aqui atrás. Amém? Glórias a Deus. O profeta de Deus pregou uma mensagem intitulada: Nós não temos aqui cidade permanente. Tudo aqui é passageiro. A maior realidade terrena desta vida é a morte. Se a pessoa não morrer de enfermidade, de um acidente, de uma fatalidade, certamente de idoso não passa. Mas uma é realidade, porque está na lei de Deus. Quando o homem lá no jardim caiu em pecado, o que aconteceu? A morte tomou conta. A morte entrou naquele lugar. O profeta diz que desceu uma cortina negra naquele jardim. E tudo que era feliz, tudo que era paz, tudo que era alegre, tudo que era tranquilo, se tornou triste. E o homem fugiu de Deus. E quando Deus começou a tratar com o homem, ele disse: olha, do suor do teu rosto tu comerás, todos os dias da tua vida tu trabalharás, porque tu vieste do pó e para o pó tu tornarás. Então, desde então, ficou determinado esta grande realidade. Quem aqui de nós não foi num funeral?
ou pelo menos ficou sabendo de um funeral, de um vizinho, de um amigo de trabalho. Quem aqui não teve um ente querido que partiu e que antes você tanto amava e agora você olha aquele corpo está inerte, está imóvel dentro de um caixão para em pouco tempo ser enterrado e voltar para o pó? Isso nos faz refletir. É a realidade da vida, é a lei de Deus, é o que Deus determinou na sua lei. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Este salário é tão terrível, mas tão terrível, que ninguém poderia pagar este salário. Foi necessário o próprio Deus, ele tomar a roupagem de carne e osso, peles humanas, e vir a este mundo nascido de mulher, como todos nós viemos, para pagar este preço. O preço do salário do pecado, que é a morte. Pois necessitava-se de alguém para morrer, um justo para morrer pelos pecadores. E isso o próprio Deus fez. Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. A maior obra de amor estava expressa lá no Calvário. No dia que aquele jovem de 33 anos e meio, que o mundo não o conheceu, estava pendurado entre os céus e a terra, e as religiões não conseguiram discerni-lo, mas os filhos de Deus conseguiram discerni-lo e disseram: é o próprio Deus que morreu pelos meus pecados. E quando aquilo aconteceu, seus olhos foram abertos naquela pregação poderosa, onde o Espírito Santo usou Pedro no dia de Pentecostes, e disseram: o que faremos agora, varões e irmãos? E o Espírito Santo disse: arrependei-vos dos vossos pecados, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Então ali estava a solução para a raça humana, ali estava a solução para a humanidade: vida além túmulo, vida eterna. Somente através do sangue, somente através do sacrifício, do sangue derramado ali na cruz, o homem pode ter vida e vida eterna, a própria vida de Deus. O profeta diz que aquilo significa a vida de Deus vindo sobre o homem. Então, ali estava o preço do pecado. Louvado seja Deus. Mas, falando desta vida aqui, da nossa vida material, da nossa dimensão aqui, restrita, de tempo, de espaço, nestas três dimensões, o profeta de Deus diz: nós amamos tanto nossos familiares, nós amamos tanto uma boa comida, uma boa roupa, ter uma boa casa, zelamos tanto por este corpo, vestimos ele bem, mas um dia nós sabemos que ele se vai. E o profeta de Deus estava meditando sobre isso. Um dia ele passou pelos lugares onde ele viveu a sua infância, e ele estava olhando pelo lugar onde era um velho prédio onde ele tinha estudado. Ele disse assim: eu passei ali pelo velho prédio da escola e já se foi, porque nós não temos cidade permanente. Não é mais aquela escola, agora é uma velha ruína, um velho prédio. E de lá vivia os motoristas do senhor Walton. Eles moram lá agora. Tem uma bomba d'água da qual eu queria beber. E eu pensei, como Davi uma vez, que queria uma bebida daquele poço. E eu fui lá e comecei a bombear água. E minha esposa e o bebê estavam apanhando violetas. E eu estava me inclinando sobre aquela cerca e olhando ali pelo morro abaixo, onde ficava aquela escola e as velhas árvores, e procurei ter uma lembrança da minha infância. E onde costumávamos os velhos bordos, onde costumávamos cutucá-los e sugar a seiva deles na primavera do ano, sabe, quando estava iniciando. E eu pensei, fiquei meditando, como o tempo passa. Eu só podia imaginar ver todos aqueles meninos alinhados lá, com suas mãos sobre os ombros um do outro, marchando assim, e a bandeira hasteada,
e entrávamos, e a professora segurava aquela vara longa e nos alinhava nas cadeiras. E eu olhei para o morro e vi a velha casa onde ficava aquela escola. E agora tem ali projetos habitacionais lá embaixo. E a velha escola não existe mais. Ficou só lembranças da infância. Quem de nós não tem lembrança da nossa infância? Você que já está na meia-idade, até mesmo você que é um jovem, não se lembra daquele tempo de infância. Então o profeta viveu esse momento ali, olhando ali morro abaixo, e ele diz: aquela escola não existe mais. E que coisa, o meu coração começou a palpitar e eu pensei: oh meu Deus, nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos uma futura. Uma que tenha alegria, uma que tenha paz, uma que tenha aquela mesma alegria da infância, uma cidade onde não tenha mais morte, onde não tenha maldade. A brincadeira de criança, você vê uma criança brincando, daqui a pouco elas querem compartilhar o mesmo brinquedo, e elas brigam, mas 10 minutos depois elas estão voltando a brincar novamente. É tudo uma inocência, parece que o amor divino está pairando naqueles corações de infância. É assim que é do outro lado. Aleluia! Então ele disse: meu coração começou a palpitar e dizer comigo mesmo: nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então este é o tema desta noite: não temos aqui cidade permanente. A Bíblia Sagrada diz que nós somos peregrinos e forasteiros, como Abraão, que saiu do meio dos seus parentes e foi peregrinando. Ele era como um nômade, ele não tinha um lugar fixo. Ele parava de campos em campos, de desertos em desertos. Ali ele armava a sua tenda, e quando ele armava a sua tenda, a primeira coisa que ele fazia era dobrar os joelhos e adorar ao Senhor. E dali Deus dizia para ele sair dali e caminhar mais um pouco. Ele caminhava mais um pouco, e assim era a vida, foi a vida de Abraão, uma vida de peregrino. Assim é a nossa caminhada na fé neste mundo. Nós não temos aqui cidade permanente. Não pense você, pelo fato de você ter um bom emprego, uma boa casa, que isso vai perdurar por toda a sua vida. Não. Um dia você pode perder esse emprego, um dia você pode adoecer, e aquilo que te dava tanta alegria, tanto prazer, já não é mais aquela mesma vida colorida. Daqui a pouco vem as dores, as enfermidades, a idade chegando. Quando não, uma enfermidade o toma no meio do caminho, ou um acidente, daqui a pouco você está internado em um hospital. É a realidade da vida. Nós não temos aqui cidade permanente. Somos comparados a peregrinos e forasteiros. Mas o profeta diz assim: eu me lembro dos garotos lá naquela escola. Eu costumava pensar e me lembrar daqueles meus colegas de infância, de Ralph Fields. Onde ele está agora? Já se foi, morreu. Aí ele lembrou de outro. Onde está Howard Higgins? Está morto, já se foi. Mais um colega que já se foi. Onde está o meu irmão? Já se foi. Onde está o pai? Já se foi. Onde está Charles? Já se foi. Onde está o meu irmão Eduardo? Já se foi. Oh, irmão, não temos aqui cidade permanente. Então eu pensei: oh Deus, em breve vão olhar para o chão e dizer: onde está o Bill? Onde está o William Brana? E vão responder: já se foi. Aleluia. Não temos aqui cidade permanente. Então eu comecei a pensar nisso. Começou a dar um aperto no meu coração. Certamente você está lembrando agora de alguém querido que não está mais no nosso meio, entre nós, já se foi. Talvez um pai, uma mãe, um vovô, uma vovó, um ente querido, um colega de trabalho, um bom vizinho, um irmão da igreja. E você olha para o lado: onde está ele? Já se foi. Não temos aqui cidade permanente.
E comecei a pensar nisso e dar um aperto no coração. E eu me lembro dos tempos de criança que tínhamos uma brincadeira de mau gosto. Eu fazia esta brincadeira com o meu irmão. Irmão, não faça nada de errado que você vai se arrepender um dia. Eu me lembro quando mamãe nos deu pipoca para levar para a escola conosco. Não podíamos comer com as outras crianças. Sempre íamos correndo até um morro lá e comíamos, porque as outras crianças podiam comer sanduíches e nós éramos tão pobres que nós ficávamos envergonhados, a gente ia merendar à parte. E mamãe fazia pipoca para nós. E nós tínhamos também uma jarra, e lá tinha verduras e um pedaço de pão, de milho, e às vezes uma jarrinha com um monte de coisas, sabe? E nós sentávamos e ambos nós comíamos daquela jarra, eu e meu irmão. Nós tínhamos vergonha das outras crianças e saíamos correndo até o morro e comíamos atrás das árvores lá. E eu me lembro de mamãe nos fazendo pipoca, e nós tínhamos um saco de pipocas e levamos para a escola, deixamos no vestiário. E aqui estava a brincadeira de mau gosto que eu fazia. Eu levantava a minha mão e a professora dizia: "O que você quer, William?" Eu dizia: "Me dê licença para sair um pouco." E dizia: "Sim, sim, senhor." E eu saía da sala, ia lá no vestiário e enfiava a minha mão no saco de pipocas e pegava um punhado daquelas pipocas. Saía e ficava atrás da escola e comia pipoca para ter certeza de que eu garantiria a minha parte. E eu ficava comendo aquelas pipocas. Nunca vou esquecer. Quando chegava a hora do recreio, a hora do lanche, nós saíamos e pegávamos o nosso pote e pegávamos nossa pipoca. Meu irmão olhou assim para o saco e metade se tinha ido. E ele disse: "Diz aí, alguma coisa aconteceu aqui, não é?" E eu disse: "Com certeza, aham." E eu sabia o que tinha acontecido. Eu comi a pipoca dele. Mas você sabe o que o mano fazia? Ele pegava aquele restante e ainda dividia comigo o resto. Aleluia. E ali eu estava de pé, meditando, debruçado naquela cerca, olhando nas ruínas daquela escola, e eu pensei em todas essas coisas, aquelas brincadeiras de mau gosto de criança. Foi ali que ele faleceu, meu irmão. Ele morreu no hospital. Ele morreu no hospital chamando por mim quando eu estava lá no Arizona, muitos anos atrás. Amigos, se eu tivesse 100 milhões de dólares diante de mim, eu daria tudo que eu tivesse se eu pudesse devolver a ele aquele punhado de pipocas. Mas eu não posso mais fazer isso. Sabe por quê? Porque ele se foi. E eu pensei, como a vida dele foi dura. Ele morreu quando ele era apenas um menino. E como nós tentávamos compartilhar nossas roupas. E antes dele morrer, ele colocou sua mão sobre o seu coração e disse: "Eu nunca mais verei Bill novamente." Mas disse: digam para ele. Diga que ele é meu irmão favorito. Aleluia. E quando eu estava lá, eu ficava pensando sobre isso e eu comecei a chorar. Minha esposa disse: "Por que você não vem para casa descansar?" E ela viu o que estava acontecendo. Então ela subiu dali, ela me tirou dali e nós subimos a estrada. Veja, nós não temos aqui cidade permanente. Então, meditando nas coisas desta vida, o profeta de Deus, ele estava pensando naquela fatídica enchente de 1937. Quando inundou toda aquela região, ele era apenas um jovem patrulhador. E ele era recém-casado e tinha sua pequena bebê Sharon Rose. E tinha sua jovem esposa e amável Amélia Hope. E aqui ele conta
que por uma desobediência, porque ele não ouviu a voz de Deus, Deus disse: olha, vai com os pentecostais, vai com este povo, é um corpo maltrapilho, é um povo maltrapilho, é um povo da periferia, mas eu estou ali com aquele povo, vai com ele. E ele sentiu aquele chamado no seu coração de ir com aquele povo, porque Deus estava com aquele povo, com os pentecostais. Mas ele preferiu ouvir o conselho da sua sogra, daqueles denominacionais, que diziam: não vá, Bílio, não vá com aquele monte de lixo. Eles eram tratados pela sociedade, pela religião, como um monte de lixo. E ele preferiu dar ouvidos àquilo. E ele disse: eu paguei um preço. O caminho do desobediente é áspero. E ele conta aqui que começou a ouvir as provas, começou a ouvir o juízo. E naquele ano de 1937, ele estava longe, ele estava trabalhando, quando a enchente cobriu toda a cidade. Então ele diz assim: eu corri para lá e tentei ajudar as pessoas a se salvar das enchentes, salvar as crianças, salvar as mãezinhas, e pegava um barco e ajudava daqui, e ajudava ali. E quando ele foi para casa, ele viu que não tinha mais ninguém ali, porque a enchente tinha tomado conta de tudo. E as pessoas tinham sido remanejadas para um outro lugar. Você sabe, a enchente traz enfermidade. E ali a sua dócil esposa e a sua bebê ficaram doentes com tuberculose. E ele conta aqui a história. Ele conta aqui quando ele estava procurando a sua esposa. E ali ele foi e a localizou naquele acampamento onde estavam sendo tratados os doentes. Foi uma grande calamidade naquele tempo. E ele foi e localizou a sua esposa. Eles estavam ali no acampamento, numa igreja batista que estava sendo usada como hospital. E ele chegou lá e perguntou por ela. Ele disse assim, ele perguntou: onde está a minha esposa? E disse: ela está aqui, ela está acamada, ela está com tuberculose, você nem a reconheceria. O médico diz que ela vai morrer, e ela está acamada ao lado de minha namorada, disse aquele cidadão para ele. E ele disse: eu sei como chegar lá se você quiser ir. E eu disse: bem, nós vamos lá então, leve-me até lá. E eu me lembro naquela noite, diz o profeta, quando eu corri para dentro do prédio lá, e eles transformaram aquela igreja em um grande hospital de doentes. Eles tinham tendas no exército por todo lado, e eu corri lá, gritando por ela: Hope, Hope, onde você está, querida? Onde está você? E eu já estava praticamente fora de mim, desesperado. Eu olhei diretamente lá e vi uma mão muito magra se levantar. Era ela. E eu corri muito rápido e tomei-a em meus braços e eu disse: onde estão as crianças? Elas estão vivas? Ela disse: sim. Eu estou horrível, não é? Eu disse: não, querida, você está bem. Eu disse: que coisa, você vai ficar bem. Então eu senti alguém tocar-me nas costas e eu olhei e parecia um médico. Ele disse: venha aqui, você é o marido dela? Eu disse: sim, senhor. Você é o reverendo Brana? Eu disse: sim, sou eu. Ele disse: senhor, eu sinto muito em ter que dar essa notícia para você, mas a sua mulher está morrendo. Não a deixe alvoroçada ou algo do tipo. Eu disse: certamente, doutor, certamente que não. Disse: sim, ela está partindo. E eu disse: o que ela tem, doutor? Ele disse: tuberculose pulmonar. E eu perguntei: ela vai morrer logo? Ele disse: apenas faça-a sentir bem quando você puder. Ele disse: seus 2 bebês estão doentes, eu estou atendendo eles aqui em um outro espaço. Bem, eu voltei e disse a ela, eu disse: querida, você parece bem. E o médico amigo meu, o doutor Sandro Adair,
lá de Jeffersonville. Assim que ele deixou, eu os trouxe de volta para casa. E lá as crianças ficaram lá até que melhorassem, e minha esposa se desvanecia. Finalmente levamos ela a um hospital, e os médicos vinham e a examinavam, e não havia nada que pudesse ser feito. Ela fez tratamento de pneumotórax e tudo mais, nada que pudesse ser feito. E eu me lembro estando ali, e eles fizeram furos no lado do corpo dela e colocaram um tubo lá para chegar até o pulmão colapsado. E ela segurava a minha mão e chorava, e as lágrimas rolavam pelo seu rosto. E ela olhava para mim sofrendo e nunca melhorava. Se eu tivesse que passar por isso, eu nunca gostaria de passar por isso novamente. Então, mas é só para mostrar a vocês que o caminho do prevaricador é áspero. Eu nunca vou esquecer. Eu estava tentando trabalhar para pagar as despesas, e um dia eu estava fora e ouvi um chamado chegar e dizer: se você quiser ver sua mulher viva, vá imediatamente. Então eu corri para o hospital. Eu nunca esqueço. Eu tirei meus chapéus, joguei no chão, corri para lá muito rápido, e lá veio o doutor Sandair, meu nobre amigo. Que Deus abençoe o seu coração. Ele é um bom homem, e ele veio andando, e nós comíamos juntos, dormíamos juntos, pescávamos juntos. É um amigo, um verdadeiro amigo do peito. E lá veio o doutor Sandair, veio andando, ele veio andando pelo hospital, e quando ele olhou para mim, eu o vi olhar para mim, e vi grandes lágrimas rolarem pelo seu rosto. E ele se virou, e eu corri para o quarto e disse: qual o problema, doutor? Eu disse: ela não morreu? Ele disse: eu creio que morreu sim. Eu disse: venha, entre comigo, doutor. Ele disse: Bill, não me peça para fazer isso. Ele disse: Hope é como minha irmã. Disse: eu não posso entrar lá, não me peça isso, por favor, eu não suportarei. Então a enfermeira veio e disse: venha, irmão Brana, entre aqui, beba um pouco deste remédio. Eu disse: não, eu não preciso. Ele disse: vá em frente, Billy, isto vai acalmar seus nervos. Eu disse: não é isso que quero. Eu disse: não. Ele disse: enfermeira, entre com ele. E eu disse: não, eu não quero ninguém, eu vou sozinho, eu vou entrar. Eu disse: eu a amo, eu vou entrar. Caminhei até a porta e abri a porta, e lá estava ela, coberta assim, um lençol branco cobrindo sua face. E eu puxei o lençol e meu coração estava quase parando. Coloquei minha mão sobre ela e a transpiração em sua testa parecia viscosa. Eu disse: Hope, Hope, querida. Eu disse: fale comigo uma vez mais. Fale só uma vez mais. Você faria isso? E então eu tremia naquela hora. Ó, amigos, se eu viver 100 anos, eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Aqueles grandes olhos castanhos olharam para mim, e ela estava tão fraca que não podia dizer nada. E ela estava sorrindo. Ela moveu seu dedo e eu me abaixei, e ela disse: Bill, por que você me chamou, querido? Por que você me chamou? Eu disse: bem, querida, eu não sei. Ela disse: eu estava em outra terra. Aleluia. Ela disse: era tão pacífico e eu não estava sofrendo lá. Ela disse: grandes pássaros como um grande Orion. Ela disse: haviam 2 homens vestidos de branco, um de cada lado, e estavam me levando para casa. Por que você me chamou, querido? Oh, amigo, há uma terra em algum lugar. Há uma terra além do rio.
Eu creio que enquanto ela estava morrendo, seus olhos abriram para ver o paraíso além, e ela deu um sorriso e se animou mais um pouco. E vamos voltar aqui para São João 14. Não se turbe, não se entristeça o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, disse o Senhor, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? O irmão Brana disse que ele estava deitado na sua cama um dia, isto na mensagem Além da Cortina do Tempo, e veio uma música no seu ouvido, no seu coração, que dizia assim: estou com muita saudade do meu lar, eu quero ver Jesus. Eu gostaria de ouvir aquelas campainhas do cais soarem. Isto iluminaria meu caminho e eliminaria todos os medos. Senhor, permita-me ver além da cortina do tempo. E ele disse que ele estava deitado na sua cama e já sua segunda esposa no seu lado, e ele colocou a sua mão atrás do seu pescoço, e ele não sabe se foi uma visão, se ele foi tomado em sonhos, como disse Paulo, não sei se foi uma visão, se foi sonhos, se ele estava no corpo ou fora do corpo. Ele só sabe que quando ele olhou para trás, ele viu o corpo dele ali deitado na cama. Louvado seja o nome do Senhor. E ele viu uma multidão de jovens, moças e rapazes, correndo ao encontro dele, dizendo: ó meu precioso irmão, meu precioso irmão. E ele olhava para ele, passava a mão na cabeça, os seus cabelos estavam de volta. Ele disse: eu não entendo isso, eu estou jovem, e eu só vejo jovem aqui na minha frente, e eu olho para trás, aqui a um passo atrás, eu me vejo aqui nesta cama deitado, o que será que está acontecendo? Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse: eu não posso explicar isso. Se eu estava no corpo, se foi uma transladação, eu não sei. Mas era diferente de qualquer visão que eu já tive. E eu podia ver o lugar de onde eu fui tomado. E eu pude ver eu mesmo deitado de costas ali sobre aquela cama. Eu disse: isso é uma coisa estranha. E aquele grande número de pessoas correndo ao meu encontro, dizendo: ó nosso precioso irmão. Primeiro veio uma jovem, aparentemente com seus 20 anos, e enquanto ela me abraçava, dizia: nosso precioso irmão. E mais jovens no esplendor da sua juventude, com olhos reluzindo como estrelas em uma noite escura, com dentes tão brancos quanto pérolas, eles me abraçavam e diziam: nosso precioso irmão. E eu notei que eu tinha me tornado jovem novamente. E eu olhei a mim mesmo ali, me virei e olhei para trás e vi o meu corpo, o velho corpo ali deitado na cama com as mãos atrás da cabeça. E eu disse: eu não estou entendendo. E então, enquanto eu começava a tentar entender o lugar onde eu estava, eu comecei a perceber que não havia nem o ontem, nem o amanhã. Não havia tempo nem calendário. Não havia nada que pudesse restringir, porque tudo era uma eternidade de amor sem fim. Aleluia! Não havia ontem nem amanhã, ninguém parecia estar cansado ali. E enquanto uma multidão das mais lindas jovens que já vi me abraçava, eu descobri que havia somente um grande amor ali que me cercava. E não tinha atração física, como no comportamento humano de hoje. E eu notei que todas estas jovens tinham cabelo até a linha da cintura, e vestes longas, saias iam até os seus pés. E depois disso, quem eu vi lá? Hope, minha primeira esposa.
Ela veio, me abraçou e disse: meu precioso irmão. Então uma outra jovem me abraçou e Hope se virou e abraçou a jovem, e eu disse: eu não entendo isto é algo completamente diferente do nosso amor humano, e eu não quero voltar até aquele velho corpo na cama, não. Então uma voz me falou e disse: isto é tudo que você pregou, que é o Espírito Santo. Isto é amor perfeito. Nada pode entrar aqui sem isto, sem o amor perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo e William Branham disseram a mesma coisa. Olha, Paulo disse, se eu tivesse todos os dons do Espírito Santo, de falar em língua, de profecia, desce até meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor divino, de nada adianta, porque o que vai entrar lá é somente o amor divino. O irmão Branham, numa mensagem, diz assim: se me fosse dito para escolher entre todos os dons do Espírito Santo, o dom de profecia, dom de cura, o dom de interpretação, dom de orar pelos enfermos, enfim, e o amor, eu disse: eu escolheria o amor. Porque todas essas coisas vão passar, os dons, mas o amor divino vai atravessar a eternidade. E a voz de Deus disse para ele: olha, isto é o que você pregou, isto aqui é o amor perfeito. A seguir eu fui tomado em um lugar alto ao meu redor, e havia um grande número de homens e mulheres na flor da juventude, e eles estavam chorando com alegria, e diziam: nosso precioso irmão, estamos tão felizes em vê-lo aqui. E eu pensei: eu não estou sonhando, pois eu posso ver estas pessoas, eu posso ver até o meu corpo deitado ali atrás na cama. E então a voz de Deus me disse: sabe que está escrito na Bíblia que os profetas foram reunidos com o seu povo? Eu disse: sim, eu lembro-me disso nas Escrituras, mas não há tantos Branas assim. E a voz respondeu: estes não são Branas, estes são os seus convertidos, são os convertidos da sua mensagem, aqueles que você guiou ao Senhor. Aleluia! Algumas destas mulheres que você acha que são tão lindas e bonitas, tinham mais de 90 anos de idade quando você as guiou ao Senhor. Não é de se admirar que elas estejam clamando: meu precioso irmão. Aleluia! Você sabia? Jesus disse que lá no céu não vai haver casamento. Foi por isso que Hope disse meu precioso irmão, ela não disse meu precioso marido. Louvado seja o nome do Senhor. Lá todos nós seremos irmãos. Lá não vai haver hormônio masculino nem hormônio feminino. Lá os jovens poderão abraçar as jovens, todos serão jovens e não haverá sensação nenhuma, porque nós estaremos em um corpo incorruptível. Aleluia! Este corpo terreno, ele veio do pó, e a lei de Deus diz que ele vai voltar para o pó, porque aqui nós não temos cidade permanente. Louvado seja Deus. Então o irmão Branham disse: graças a Deus. Esta multidão gritou junto e disse para mim: se você não tivesse ido adiante com o evangelho, nós não estaríamos aqui. Veja, eles eram aqueles que ouviram a voz do sétimo anjo. E eu perguntei: onde está Jesus? Eu quero vê-lo. E as pessoas que estavam ali responderam: ele está um pouco mais alto, algum dia ele virá a você. E você foi enviado como um líder, e quando Deus vir, ele te julgará de acordo com o teu ensinamento. E eu perguntei: onde está Paulo? Onde está Pedro? Eles terão que passar por este julgamento também? A resposta foi sim. Eu disse: eu tenho pregado a mesma coisa que eles pregaram. Eu não desviei disto nem para um lado nem para o outro. Onde eles batizaram no nome de Jesus, eu batizei também no nome de Jesus. Onde eles ensinaram sobre o batismo do Espírito Santo, eu também ensinei. Seja o que for que eles ensinaram, eu também ensinei a doutrina dos apóstolos.
E o povo clamou: nós sabemos disto, sabemos que voltaremos contigo à terra em algum tempo. Jesus virá e te julgará de acordo com as palavras que você nos ensinou. Então você nos apresentará a ele e todos juntos voltaremos à terra para viver eternamente. Glória a Deus. Agora vamos ler 1 Tessalonicenses 4. Isso são para os filhos de Deus, que tem a esperança de um novo céu e de uma nova terra. Irmãos, verso 13: eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também ao que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Amém? Então Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse: quando você é batizado na semelhança da sua morte, e quando você sai das águas, você ressuscita na semelhança da sua ressurreição. E escrevendo aos Romanos, ele disse: olha, aquele mesmo Espírito Santo que vivificou Jesus dentre os mortos, tirou Jesus dentre os mortos, ele mesmo vivificará os vossos corpos mortais. O mesmo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então o cristianismo se resume nesta esperança gloriosa da sua segunda vinda. Porque este é o resumo do Evangelho: é morte de Cristo, sepultura, ressurreição e segunda vinda de Cristo. É isto, é o chamado final para as águias de Deus. O profeta de Deus aí pregou uma mensagem intitulada Os Investimentos. Ele diz: você faz muito investimento aqui nesta vida, você cria um filho, você investe nele, numa boa educação, e depois você sobra um dinheiro, você trabalha bastante, você investe num bom negócio, você faz uma aplicação financeira, enfim. Você contrata um seguro de vida, você contrata um seguro para os seus imóveis, um seguro contra incêndio, você contrata um seguro para o seu carro, e você compra aquelas apólices para se proteger. É um investimento. Mas o profeta de Deus diz: sabe qual é o maior investimento que você pode fazer aqui nesta terra? É crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e aceitá-lo no seu coração. Aleluia! O melhor investimento. Uma vez um cidadão chegou para ele e estava vendendo seguro. Ele disse: Bill, eu estou vendendo seguro. Ele disse: eu tenho seguro. E ele disse assim: de qual seguradora? Ele disse: do reino dos céus. Ele disse: eu não conheço esse nome da seguradora, porque o seguro de vida que eu vendo aqui, ele vai bancar todos os... vai dar como se fosse uma indenização para os seus parentes, vai bancar os seus funerais, vai te dar um auxílio funeral, vai ficar uma pensão para sua esposa, enfim, para os seus filhos, esse seguro, e vai te ajudar na sua sepultura, no seu sepultamento. A irmã Brana disse: glória a Deus, porque a pólice de seguro que eu tenho, ela não vai me colocar na sepultura, ela vai me tirar de lá. Glória a Deus, ela vai me tirar da sepultura. Glória ao Senhor, louvado seja Deus. E aqui ele fala a respeito dos servos de Deus, dos homens de Deus, que compraram, aceitaram essa apólice, compraram já. Foi Jesus que comprou, na verdade, para nós. É tudo de graça. Com o seu sangue lá no Calvário, e nos deu pela graça soberana esta apólice. Ele fala de Moody, o grande evangelista que guiou muitas almas para Cristo. Quando ele estava ali, cerca de 100 anos atrás, ele era um pequeno sapateiro de Chicago e podia dificilmente escrever seu nome. E o jornal um dia foi entrevistar Moody certa vez, e seu ministério era de tanta projeção que eles queriam colocar alguma reportagem no jornal ali. Então eles enviaram alguém, um jornalista, para entrevistá-lo, para escrever no seu editorial. E Moody não podia nem mesmo ler aquilo após eles publicarem. Então o seu administrador teve que ler aquilo para ele. E aqui está a maneira que estava ali no editorial. Dizia assim: por que todos iam ouvir Dwight Moody pregar? É mais do que posso dizer.
E dizia a reportagem: a primeira coisa, ele é um homem mais feio que já vi. Calvo, com uma longa barba. E disse: ele é enorme, ele é alto, ele é um sujeito estranho. E quando ele tenta pregar, ele não pode ler. Ele chora quando prega. Ele fala pelo nariz, ele é fanho, ele tem uma pronúncia defeituosa. E tudo isso o jornal estava falando a respeito de Moody. E quando ele terminou de ler, o senhor Moody simplesmente encolheu os ombros e disse: claro, eles não vêm para ver Moody, eles vêm para ver Cristo nas minhas reuniões. Eles vêm para comprar a apólice, para receber a apólice de vida eterna em seus corações. É isso que eles vêm ver. Eles não vêm olhar para a minha feiura, se eu sou gago, se eu sou barbudo, se eu sou fanho, se eu choro sobre quando falo. Não, eles vêm para ver a Cristo. Então não importa, eles vêm para ver Jesus Cristo. É isso que eu prego: Cristo e Cristo crucificado. Oh, não importava qual era a crítica, ele estava portando a sua apólice celestial. E quando Moody estava morrendo, quando a morte chegou, o médico disse: esta é a morte que chegou, senhor Moody. Ele levantou e disse: você chama isso de morte, doutor? Este é o dia da minha coroação. Este é o dia da minha coroação. Ele tinha sua apólice de vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Ele diz assim: o meu grande amigo Paul Harder, quando ele era um garotinho, eu fui ordenado ali na Igreja Missionária Batista. E Paul Harder também era um missionário. Então, lá em Fort Wayne, quando eu costumava ir ouvir pregá-lo, mais tarde foi aqui na Costa Oeste e teve muitos problemas. E finalmente ele ficou doente com os problemas, finalmente, e aquela enfermidade o levou para um câncer. E ele estava morrendo. Eu creio que aquele irmão, Paul Harder, foi que escreveu o hino Somente Crer, que o irmão Branham sempre usou nas suas campanhas. E nós até hoje cantamos: somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. E ali o câncer tomou ele, e ele estava morrendo. E ele e Lucas estavam sempre juntos a vida inteira, grudados como o meu filho e eu. Eram dois irmãos, ele, Paul, e seu irmão Lucas, seu irmão caçula. Assim, quando Paul estava morrendo, um instituto bíblico enviou um quarteto e eles estavam ali de pé. E Paul, ele tinha sempre um bom senso de humor. E o pequeno instituto bíblico, com este coro, levou um coral para lá que havia sido enviado. E ali um quarteto, eles estavam cantando: mais perto, meu Deus, de ti. E Paul virou-se e tirou o lençol de cima dele. Ele era um homem muito animado. Ele tirou o lençol de cima dele e disse: quem está morrendo? Eu ou vocês? Vem. Ele disse: levante essas cortinas e cantem para mim hinos rápidos, hinos vivos, hinos bons, hinos animados. E eles começaram a cantar: lá na cruz onde meu Salvador morreu, lá embaixo clamei pela limpeza de meus pecados, ali foi aplicado sangue no meu coração. Glória ao seu nome. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Cantem hinos animados, de vigor. Cantem com alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Ele disse: onde está o meu irmão Lucas? Chame ele. Ele estava lá no outro quarto. Chame o Lucas. Ele não queria ver seu irmão morrer. E ele disse: diga-lhe para Lucas vir aqui. Aí Lucas entrou, seu irmão caçula. Muitos deles o conheceram. Era um sujeito enorme. Ele entrou chorando. E Paul esticou a sua mão, deitado lá na cama. Pegou a mão de Lucas e olhou na sua face e disse: ó, irmão Lucas, nós trilhamos longos caminhos juntos.
Mas pense nisso, irmão Lucas. De agora a 5 minutos eu estarei de pé na presença de Jesus Cristo, vestido na sua justiça, segurando as mãos de seu irmão. Foi o desfecho da sua apólice. Oh, glória a Deus. Aleluia. A irmã Amélia Hope disse: por que você me chamou, viu? Tinha um varão da direita, um varão da esquerda, estavam me guiando ali entre os pássaros. Louvado seja Deus. Como diz a Escritura, precioso é aos olhos do Senhor a partida dos seus santos. Glória a Deus. E o irmão Bossuet, diz o profeta, quando eu era um jovem no campo missionário, ele já estava pregando cura divina e já era um senhor idoso. Me ensinou muito, foi o meu professor, me ajudou muito, até mesmo naquele desafio, quando foi fotografada a coluna de fogo sobre a coluna do profeta, ali em janeiro de 1950. Quem aceitou o desafio para debater sobre cura divina? O irmão Fred Bossuet. Um homem experimentado no Evangelho, um homem que tinha amor pelas almas, um verdadeiro e genuíno ancião de Deus. Então, o irmão Brana fala do pastor Francis Bossuet. Ele estava ali a última vez comigo, a última vez, ele estava já com 84 anos de idade. Ele havia chegado de acabar da África e eu recebi uma chamada para ir até Miami. E eu quase dilacerei os pneus do meu carro para chegar ali e para vê-lo. Ele estava morrendo. Eu corri até ele. Eu sabia que ele era um portador da apólice. E eu desci. Eu entrei no quarto ali. O pequeno sujeito calvo com seus braços levantados, seus pequenos braços magros. E eu corri até ele, inclinei minha face e clamei: meu pai, os carruagens de Israel e seus cavaleiros. Colocou a sua mão sobre mim e me abençoou. E eu disse: irmão Bossuet, eu posso orar por você? Ele disse: não. Disse: eu não estou doente, irmão Brana. Eu disse: qual é o problema, irmão Bossuet? Ele disse: eu apenas vou embora para casa. Aleluia! Glória a Deus! Eu sabia disso, irmão Brana. Eu quero lhe perguntar uma coisa, irmão Fred Bossuet. Eu disse: quando foi, irmão, o melhor tempo da sua vida e do seu ministério? Você tem servido a Deus antes de eu nascer. Antes de eu nascer, você já está servindo a Deus, pregando e orando pelas almas. Estivemos juntos nos campos missionários. Nós passamos por tempestades no ar e no mar. Você sempre esteve ao meu lado quando via demônios em todos os lados e feiticeiros, e eram grandes emoções quando nós víamos Deus paralisá-los ali de pé. Irmão Bossuet, me diga, qual foi a maior emoção da sua vida? Ele disse: você quer saber, Bill? Neste momento agora, ele estava preparado para entregar a sua apólice. Ele disse: tudo que eu vivi, irmão Brana, tem sido Jesus Cristo, e a qualquer minuto ele entrará pela porta para me levar para casa. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu irmão, aqueles eram portadores da apólice, que doaram tudo que tinham, investiram isto na pérola de grande preço. Você sabe o que é esta história que Jesus disse? Ele disse: o reino dos céus é comparado a um mercador que costuma comprar pérolas, costuma comprar pedras preciosas, costuma comprar estas coisas de grande valor. Mas o reino dos céus é comparado a isto: quando aquele mercador olha aquela pérola de grande valor, aquela pérola tem tanto valor, mas tanto valor, que ele deseja conquistar aquela pérola. Sabe o que ele faz? Jesus disse: ele vende tudo o que ele tem para conquistar aquela pérola de grande valor. Assim é o reino dos céus, uma pérola de grande valor. Ele deixa tudo, ele vende tudo o que ele tem para conquistar esta pérola de grande valor. E o profeta diz assim: não quer você também investir nesta noite? Amém? Você pode ficar de pé?
Nós vamos ficar de pé, nós vamos fechar nossos olhos. Eu não sei se alguém aqui ainda não tem esta apólice de salvação. Se alguém ainda não tem esta apólice, a palavra de Deus diz que é de graça. A palavra de Deus diz que se com tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados, tu serás salvo. A palavra de Deus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra de Deus diz: chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Deus diz lá em Isaías capítulo 1: vinde, arrazoemos. Deus quer tratar com você. Deus quer te dar de presente essa apólice chamada Jesus Cristo, que paga o preço de todo o teu pecado e quer te trazer de volta para a comunhão celestial, para que você não tenha mais medo da morte, muito pelo contrário, pois a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e que tudo se fez novo. Você não vai ter, pode até não ter bens materiais, você pode até não gozar de uma boa saúde nesta vida, você pode continuar tendo seus dias de tribulação, porque este mundo é um mundo de pestilência e de tribulação. Mas uma coisa a Bíblia Sagrada de Deus te garante: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Para aqueles que creem no sacrifício da cruz, há um novo céu, uma nova terra. A palavra de Deus diz que nós não devemos ser ignorantes, porque o Senhor Jesus Cristo descerá do céu com o que? Com alarido. O que é alarido? Alarido é esta mensagem. Alarido é esta mensagem dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Alarido está dizendo para você: deixe a sua vida velha, deixe os carnavais, as festas juninas, deixe fora as roupas imorais, deixe fora as programações mundanas, deixe fora essa companhia maligna que vai te levar para a morte. Jesus Cristo tem uma nova vida para ti. Aleluia. O alarido te chama para isso. E se você quiser, o altar estará aqui. Se você quiser entregar sua vida para Cristo, venha, porque uma coisa é certa: nós não temos aqui cidade permanente. Aqui não. Aqui não. Aqui o fim de tudo é sepultura. O livro de Eclesiastes diz: tudo que o homem fizer aqui nesta vida, por mais bom que seja, não passa de vaidade. Se ele não entregou sua vida para Deus, ele é um miserável. Ele foi um insensato, porque ele passou o seu tempo sem dedicar a sua vida a Deus. Então eu te pergunto, se você deseja levantar sua mão e dizer: Senhor, o Senhor me dará mais uma oportunidade? Talvez você tenha passado meses sem cear, você não sabe mais o que é a comunhão. Talvez você tenha vindo à igreja porque alguém tem te empurrado como uma rotina, mas isso não é evangelho, isso não passa de uma religião. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é quando um verdadeiro poço artesiano começa a saltar na sua vida. Dessa água aquela samaritana bebeu e jorrou rios de água viva para a vida eterna. Não quer você aceitar essa apólice? Está aqui. É Jesus Cristo. É o sangue descendo dos céus, encontrando a terra, como o Espírito Santo levou o profeta para o ar livre e disse: veja essa mancha de sangue descendo do céu até a terra. Sabe o que é isso? É a minha misericórdia. Então volta lá, Bill, e prega para aquela mulher bêbada lá naquele bar. E ele pregou o amor de Deus para aquela mulher bêbada. Ela era uma desviada. Talvez você esteja desviado dentro da igreja. Talvez você ainda não fez como aquele mercador que vendeu tudo para obter a pérola de grande valor. Eu vou te dizer uma coisa, jovem. Jovem também morre. Você pode até pensar que você vai morrer idoso, mas a morte pode chegar mais cedo para ti. Pois a Bíblia diz que aquele jovem rico, ele foi amado por Jesus, mas ele virou as costas para Jesus. O amor divino o amou, mas ele rejeitou.
E quando ele passou para o outro lado, ele estava em tormento. Queria que Lázaro refrescasse sua língua com o dedo molhado em água. Não dava mais. Já tinha passado para o outro lado. E a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus te chama para uma conferência. Vamos orar? Senhor amado, nós te damos graças, Senhor, porque Tu és esta apólice de vida eterna. Tu és o maior presente dado por Deus aos homens, Senhor. Uma pérola de grande valor, Senhor, que nos deu direito a um novo céu, a uma nova terra, Senhor, que nos dá direito a um corpo incorruptível. Oh, Senhor, que nos dá direito à libertação total, Senhor, deste corpo de enfermidades, que nos dá uma nova vida, Senhor, que nos dá vida e vida espiritual, Senhor. Obrigado. Senhor, se alguém está pedindo perdão pelos seus pecados, nós queremos te dizer, Senhor, perdoa, Pai. Lava com teu sangue, perdoa esta vida, Senhor, perdoa este coração e perdoa todos nós também, Senhor. Santifica-nos para ti, Senhor, para um dia encontrarmos contigo, Senhor, crendo não nos nossos méritos, mas nos méritos do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Aceitarás, Senhor, a nossa prece? Aceite a nossa adoração, Pai. Aceita a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Abençoe seu irmão. E todos estão convidados para nos reunir aqui atrás. Há uma terra além do rio que nós chamamos